Aí ao vivo para mais uma live do projeto que não fazendo uma contratação pública. Hoje um tema importante: mulheres em situação de violência doméstica e as contratações públicas. Hoje com a doutora Daiese Jala, professor Sérgio Santiago e a querida amiga Keila Israel, beleza? Vou esperar o pessoal chegar aí e vamos para cima, força e coragem. Boa noite, esperando aqui nossos professores estarem chegando. Professor Sérgio, já vou convidá-lo aqui. Live importante. Vamos lá, esperando o pessoal chegar aqui. Boa noite, boa noite. Mulheres em situação de violência doméstica e as contratações públicas. Só esperando os professores chegar aqui, já convidei o professor Sérgio. Professor Sérgio, tá me... Estou ouvindo bem. Boa noite. Bem, boa noite, meu amigo. Satisfação imensa. Importante hoje, hein? Exatamente. Um tema importantíssimo para a gente poder tratar, né, dessas mulheres em situação de vulnerabilidade social e concretizar direitos e garantias fundamentais, né, esculpidos lá na nossa Constituição Federal. Mandar um abraço aqui para minha esposa que está entrando. São as contratações públicas aí sendo utilizadas para poder entregar essas devidas políticas públicas, né? Potencializando os resultados. Perfeito, meu amigo. É importante, né? Porque o Estado, em algumas situações, precisa agir para corrigir alguns problemas históricos, né? E aí, quando a gente fala na governança das contratações, você tem alguns cenários que você precisa contratar a mão de obra terceirizada e por que não regulamentar e não dar oportunidade a essas mulheres, né, que precisam de liberdade financeira e econômica, sobretudo, para poder recomeçarem as suas vidas, né? Então, eu acho muito importante, eu acho que é uma iniciativa do legislador, né? Tem que dar essa oportunidade aí dela poder encaminhar, né? Sem voltar para aquele ambiente. Professora, doutora Daes de Ala, boa noite, tudo bem? Satisfação imensa. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Estou Sim. ouvindo bem. Que bom. Esse, fica Satisfação bom. é a minha estar aqui para bater um papo aí sobre um tema assim tão relevante, tão importante. Obrigada pelo Eu convite. que agradeço. Eu, professor Sérgio, aí, professora Keila chegando agora aí, já fiz aqui o convite, tá ok? Tema muito importante hoje, mulheres em situação de violência doméstica e as contratações públicas. Eu vou só esperar a amiga Keila entrar, deixa eu ver como é que ela tá aqui, deixa eu ver. Já está entrando já. Também aproveitar a oportunidade aí para mandar um abraço para minha conterrânea, né? Doutora Daedes aí, um sucesso aí nas redes sociais e também hoje, né, uma referência na área de auditoria, né? E também governança no setor público de um modo geral. Estamos aí trabalhando, É, trabalhando, né? Mas obrigada. E eu queria dizer que eu fico muito feliz, né, de ver um conterrâneo, mas também de estar aqui nessa live. Fiz questão também que estivéssemos todos juntos. Fico feliz, Sérgio, que tenha dado certo. ele E fez, aí, ainda, né? Eu sei que você tinha que viajar, alguma coisa assim, mas eu realmente estou numa agenda muito apertada. Eu tinha falado semanas atrás com o Crispim, eu falei, ó, é 5 de fevereiro é o dia. Ah, então, vê aí, coloca todo mundo, porque eu queria mesmo estar nessa live com vocês, né? a O Sérgio professora, tinha falado comigo também, então eu queria que a gente tivesse esse momento todos juntos e fico feliz que tenha dado certo. a professora esperando aqui, professora, deixa eu ver como é que ela tá. Keila, Oi, tá na área? estão me ouvindo Entrou? já? Ah, o que acontece? Aqui eu só tô vendo a professora Daese aqui, não consigo ver todo mundo, não. Eu acho que o Instagram dá uns bug. É verdade. Então vamos Eu lá. tô conseguindo ver todo mundo. Tá tudo certo. Eu tô aqui, eu não tô conseguindo ver, só vejo a professora Daese aqui na divisão, mas vamos lá, força e coragem. Bom, o tema hoje da live, mulheres em situação de violência doméstica e as contratações públicas, vou fazer aqui, vou ler aqui, né, o mini currículo da professora Daese, depois do professor Sérgio, os convidados. Professora Daese, chefe da divisão, se tiver algum erro aqui, só corrigir, por favor. Professora Daese de Ala, chefe da divisão de auditoria, de licitações e contratos da AGU, palestrante, consultora, auditora, advogada, professora, presidente da Comissão de Diversidade Racial e BDA. Ok? E professor Sérgio Santiago, pós-graduado em licitações e contratos, pós-graduado em auditoria pública, analista judiciário,
na área administrativa do Tribunal de Justiça do Piauí, desde 21 de novembro de 2016, coordenador de licitações da Corregedoria Geral da Justiça do Piauí, no ano de 2022, superintendente de licitações e contratos, desde 7 de janeiro de 2023. Eu resumi aqui porque os currículos são longos, né? Então, eu resumindo aqui, queria que a professora ficasse à vontade aí para poder se apresentar aí. Fique à vontade, professora. Você resumiu bem, né? Acho que tem bastante coisa no currículo, mas eu acho que para a gente também não ficar perdendo tempo, acho que o mais Isso. importante talvez seja o meu cargo efetivo, que é a auditoria, né? Eu sou auditora, e o meu cargo atual no governo federal, que é a chefia aqui de auditoria de licitações e contratos na Advocacia Geral da União. Tem bastante coisa, mas eu acho que vamos resumir aí Vamos e lá. aproveitar o momento para falar do tema. Sim, professor Sérgio, fica à vontade também, por favor. Primeiramente, dá uma boa noite aí, às senhoras e os senhores que estão nos assistindo, doutora Keila, doutor Crispim, doutora Daese. Espero que possamos fazer uma live aí com muito conhecimento, né? Muitos conceitos. Basicamente, minha formação, que eu tenho orgulho assim, né? Porque a administração pública é o encontro entre administração e direito. Então, eu sou bacharel em administração e direito e já trabalho com licitações desde 2009, né? E com essa transição legislativa, com o advento da 14.133 de 2021, eu acho que são vários institutos que a gente pode trabalhar, inclusive essa questão da violência doméstica, das mulheres em situação de vulnerabilidade. Portanto, eu entendo que é momento, urge a necessidade de nós aprofundarmos cada vez mais esse debate. Sim. Professora Keila, fica à vontade também, que se apresente aí, por gentileza. Boa noite a todos. Primeiramente, quero aqui dizer, né, que é uma honra estar numa live juntamente com a professora da IESE, o professor Sérgio, que já participou aqui outras vezes conosco. Então, satisfação, honrada mesmo em estar aqui com vocês. E ainda mais debatendo um assunto de um tema que ele é tão importante e relevante, né, para o momento das licitações que a gente vem vivendo agora, né, ainda mais com o advento aí da nova lei de licitações. E para adiantar, né, e para que se tornar mais célere, me chamo Keila Israel, pregoeira, administradora, assim como o professor Sérgio comentou. Amo administração, é uma área assim que me ajudou muito, principalmente a compreender o contexto administrativo das organizações públicas e se doar da melhor forma, né? E, no momento, também estou cursando agora o direito, porque, como o professor falou, a junção das duas, né, vai nos levando a um know-how maior para poder atuar na área. Então, a princípio, é isso. Vamos cortar um pouco essa questão do currículo, né? O pessoal já está aqui, já nos conhece, já conhece um pouco sobre a nossa trajetória. Então, Crispim, fique à vontade para a gente ir para o Vamos nosso lá. tema principal. Vamos começar aí. Eu queria que os senhores e senhoras aí deixassem aí uma consideração geral sobre o tema. O senhor Daes, fica à vontade, tá? Uma consideração geral, percepção geral sobre o tema. Bom, gente, esse foi um tema que eu trabalhei muito ao longo do ano passado. As pessoas que já viram palestras minhas acompanharam meu posicionamento em relação ao tema e também foi a minha forma de dar visibilidade ao assunto. Porque o que eu percebi, talvez vocês também, na carreira de vocês, tenham percebido, é que é uma temática que estava um pouco escondida, embora a gente já tivesse ali uma regulamentação a nível federal, a presença na lei, mas um decreto federal. As pessoas não estavam se movimentando para fazer valer o que está posto, não estavam se movimentando para operacionalizar ou até mesmo regulamentar essa questão e desatentos aí ao impacto efetivo na vida dessas mulheres, que infelizmente no Brasil é um problema endêmico. E quando a gente leva isso, que é claro, é uma questão de vulnerabilidade também que nós estamos falando. Então, quando a gente leva isso para as camadas mais pobres, e a gente sabe que a situação de violência doméstica não acontece, né, só nas camadas mais pobres, mas quando a gente leva para as camadas mais pobres, a gente tem um fator ali de eventual ausência de autonomia econômica, que com as contratações públicas a gente pode conferir autonomia econômica, que é um dos pilares para a gente romper aí esse ciclo
de abuso físico, emocional e psicológico. Então, é uma alternativa a essas mulheres que eventualmente se mantêm num relacionamento violento e abusivo por causa da falta de autonomia econômica, de não ter onde morar, como se sustentar, sustentar os próprios filhos. Então, no momento que elas podem ter essa oportunidade de ter um salário, de poder pagar pela sua liberdade, digamos assim, é uma saída, é uma alternativa a esse ciclo de violência. Então, quando a gente percebe esse impacto dessa disposição legal, eu queria mesmo que isso fosse levado a mais pessoas. Então, eu percebi rodando o Brasil, que tinha muita gente que não conhecia do tema, do assunto. Percebi dentre diversas carreiras, inclusive carreiras como procuradorias, que não sabiam que estava posto na legislação. Então, se tornou uma forma de conhecimento e se tornou também, da minha parte, uma forma de sensibilização e de solicitação para as pessoas fazerem mesmo a operacionalização dessa política pública por meio das contratações públicas. Então, esse foi aí o meu objetivo, o meu propósito. Paralelo a isso, eu conduzi uma consultoria no âmbito da auditoria e do controle interno. Nós podemos fazer alguns tipos de trabalhos. Então, a gente tem a avaliação, a consultoria e a apuração. No âmbito da consultoria, o que acontece? A gente pode trazer ali desenhos, mapeamentos de processos ou implementação de atividades de modo a agregar valor à instituição, de modo a auxiliar a instituição a aprimorar um procedimento ou a implementar um procedimento. Então, esse foi o meu trabalho junto à AGU, de fazer essa consultoria para que a gente pudesse, de fato, operacionalizar e ofertar a essas mulheres a oportunidade de emprego. Não é simples, não é fácil, eu tenho a perfeita compreensão disso. Existem grandes desafios associados e que a gente vai poder ter a oportunidade Sim. de conversar e de falar aqui na live. Tá? Não é algo assim, vai lá e implementa. Acho que a gente precisa ter um cuidado com todos os participantes, os órgãos contratantes, os licitantes e também quem vai fazer essa intermediação. No caso do decreto federal, a gente tem ali a unidade responsável por esse atendimento às mulheres e por essas políticas públicas voltadas para as mulheres, que pode ser quase necessariamente a Secretaria da Mulher, eventualmente uma Secretaria de Assistência Social. Tá? Então, precisa ter uma preocupação para definir muito bem quais são os papéis de cada um dos atores envolvidos para que a gente tenha sucesso e efetividade na implementação dessa política pública. Mas, de modo geral, acho que essas são as minhas considerações iniciais sobre o tema. Excelente, excelente. Professor Sérgio, fica à vontade, professor. Pois é, rapaz. Após essa explanação da doutora Daese, fica complicado de falar depois, né? Mas, já que estamos aqui, vamos tentar também trazer algumas ideias do Poder Judiciário, né? Eu penso o seguinte, a nossa Constituição Federal de 1988, né? Uma Constituição cidadã, ela positivou uma série de direitos e garantias fundamentais, né? Quando a gente fala da questão da liberdade econômica, que a doutora Daese muito bem enfatizou, a gente está falando também do fundamento básico da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, essa discussão, que ela não é de 2006, por ocasião da promulgação da Lei 11.340, é muito anterior. A gente já tem uma série de organismos internacionais, discussões na ONU, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e aí a gente tem, por ocasião da nova Lei de Licitações e Contratos, que é uma lei disruptiva, uma lei que quebra paradigmas. Então, ela trouxe efetivamente esse problema para o contexto das contratações públicas e ela vai ao encontro da necessidade da sociedade, da sociedade civil politicamente organizada, efetivamente atuar e abrir os olhos para essa camada da sociedade que muitas das vezes são vistas como invisíveis. Então, no meu caso aqui do Poder Judiciário, do Piauí, eu acho que o Conselho Nacional de Justiça, ele vem muito à frente. Ele vem com uma série de políticas públicas, vou chamar assim, realmente, de agregação. Por quê? Por exemplo, a gente tem a resolução 497 de 2023 e ela, obrigatoriamente, faz parte da avaliação do Prêmio CNJ de Qualidade. Então, para quem não conhece ainda,
todos os tribunais do Brasil, eles são avaliados anualmente com as classificações diamante, ouro e prata. E no caso das contratações públicas, eu fiz parte, no ano passado, de uma comissão de efetivação e concretização. Como a doutora Daíese muito bem falou, apesar de estar lá na Lei de Licitações e Contratos, no 25, parágrafo 9º, muitos entes da federação ainda desconhecem. E no caso do tribunal, a gente regulamentou, e também o CNJ por meio dessa resolução, e no ano passado a gente conseguiu contratar, digo melhor, por intermédio das empresas contratadas, porque é importante também nós deixarmos claros que não é o setor público que contrata. Você tem uma relação triangular. Então, por exemplo, o tribunal contrata a empresa X, relação contratual, e essa empresa X, ela, em razão do princípio da vinculação editalícia, porque você prevê no edital que tem que ter um percentual específico de contratação dessas mulheres em situação de violência doméstica, então a gente fez reuniões, a gente conversou, nós também, porque além da terceirização, tem a parceirização. E no caso aqui, nós temos a Coordenadoria da Mulher no Tribunal, o governo do Estado também é um parceiro, o município de Teresina, e a partir daí a gente fez editais, audiências públicas, porque tem também a questão da sigilosidade. É um processo muito complexo, mas eu entendo que no caso do Estado do Piauí, essa política pública, vamos dizer assim, ela está bem avançada e a gente já começa a devolver a dignidade dessas mulheres, porque como a doutora falou, a doutora Daíese, a partir do momento em que você dá esse salário, que não é muito, mas permite que ela recomece a vida e ela saia desse julgo, ou seja, ela, de fato, é como se fosse uma alforria ali. Então, assim, eu estou muito entusiasmado, penso que é só o começo e a gente precisa tratar mais e debater esse tema. Doutora Keila, pode falar à vontade, professora Keila. Falar igual o professor Sérgio, né? Falar depois da professora Daíese e do professor Sérgio gente, difícil. Mas, meus amigos, vamos lá. Contribuindo com o tema e com a temática e tudo que já foi feito, eu ratifico tudo que foi feito, falado pelos nossos convidados aqui na live, e contribuo falando que é um momento da administração começar a se tornar disruptiva, assim como a própria lei 14.000 veio trazendo essa vantagem, digamos assim, essa observação para que a administração tenha um olhar diferente. Não adianta a administração continuar vivendo no passado e deixar de atender ou até mesmo de instruir seus procedimentos administrativos com inclusão, com legislações ou com contextos que vá ajudar a beneficiar políticas públicas. Há um olhar diferente, a gente precisa olhar para aquele que está numa situação de exclusão, porque para essas mulheres que passam por essa situação, elas já se sentem excluídas, né? Então, assim, por que não começar a elevar a autoestima dessas mulheres, que a grande maioria tem filhos, que também precisam, né, ser sustentado, ter uma sustentabilidade em casa, então ter uma visão maior. E a partir do momento que você abre esse caminho para elas, elas também vão chegar em casa e ter uma visão diferente, passar algo diferente para os próprios filhos. Então, assim, é uma política que ela envolve algo muito maior, muito além do que a gente possa imaginar momentaneamente naquele ato ali, não, vou só colocar isso aqui porque a lei está prevendo que tem que ter isso daqui no meu edital. Não, você tem que ter um olhar mais empático, né? Um olhar mais sensível sobre essas questões. Porque a gente não sabe ao certo quem está sofrendo aquele contexto no qual a gente está ali tomando uma decisão sobre a vida de alguém. Então, por que não, né? Por que não olhar de forma diferente? E abrir mais a mente para aquilo que pode ser melhor aproveitado dentro dos seus contratos administrativos. Mas a gente vai ainda desenhar aqui, falar mais sobre esse tema, passar para o Crispim, para a gente poder ir para as perguntas que eu entendo ser bem interessantes. Eu sou um grande entusiasta
entusiasta aí das contratações públicas e vejo que o Estado ele tem que usar esse poder dele de compra para entregar o maior número possível de políticas públicas. Então, é uma grande oportunidade de entregar ao chefe, que é a sociedade, que entregou parcela da sua liberdade, constituiu o Estado, deu a ele ali, através da administração que faz gerar a engrenagem, a questão de administrar isso e aplicar bem o recurso. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade de se aplicar bem esse recurso, potencializando os recursos que são finitos, entregando o maior número de políticas públicas que possível. Licitações e contratos, não é mais só contratar, adquirir um objeto, fazer chegar a administração, girou aqui a engrenagem, legal, cumpriu o expediente e vai embora. Não, existem desafios maiores e a lei ela deixou bem claro isso nos institutos. E pegando esse gancho, eu quero aqui seguir para as perguntas. Vamos lá, força e coragem. Quais as principais disposições da Lei 14.133, né, a nova lei de licitações e contratos, nem tão nova assim, mas nova lei, que visam promover a inclusão das mulheres vítimas de violência doméstica em contratos administrativos? Professor Décio, fique à vontade, vamos aqui ouvir a senhora. Gente, eu tenho uma dificuldade gigante com formalismo, viu? Então, assim, Desculpa, vamos aqui. a senhora e o doutor, eu tenho uma dificuldade, me perdoe, vocês estão todos Tá bom. doutor, doutora, eu tenho que botar na minha cabeça, doutora Keila, doutor Não, então vamos seguir sem formalidades. Pode me Eu tenho chamar de muita Keila, fique à dificuldade. vontade, viu, Princípio gente? formalismo moderadíssimo. Pois é, eu tenho muito. Não, o pessoal fica aqui chamando o secretário, doutor, não sei o que, eu falo, xixi, com muita dificuldade sempre tive com isso, e eu acho também, e aí é perfil, né? E eu acho também que isso aproxima as pessoas, né? Quando a gente reduz, eu sou do direito, o pessoal do direito costuma ser extremamente formal, né, na comunicação, mas eu venho procurando adotar uma comunicação que não seja tão formal até para a gente poder expandir. Mas enfim, esse negócio de senhora, eu fiz 36 anos, já estou me sentindo velha, entendeu? Aí você me chama de senhora, eu estou me sentindo com 50. Mas vamos lá, seguinte. Quando a gente fala dessa questão, está posto, né, no artigo 25, parágrafo 9 da Lei 14.133, essa reserva de vagas nas terceirizações. Então, a gente tem o decreto ali, 11.430, que ele vai trazer a questão do 8%. 8% a partir de 25 colaboradores. Então, é importante dizer que não é para toda terceirização, não é para todos os contratos de terceirização. A gente tem essa regra de a partir de 25 colaboradores, que foi uma escolha aí do legislador daquilo que seria razoável, né, ser absorvido pelos licitantes, pela empresa, dentro dessa questão. O que a gente precisa colocar também? No decreto federal e na operacionalização federal, como eu disse anteriormente, a gente tem a Secretaria da Mulher fazendo essa intermediação entre o contratante, o órgão contratante e o licitante. Como o doutor Sérgio disse, como o doutor Sérgio disse, a gente tem essa questão ali de que quem contrata, e aí aqui eu tenho tem vários assuntos polêmicos. Nesse tema eu vou começar com o primeiro, Vamos e lá, aí eu quero ouvir para você. cima, para cima. Vamos lá. Quem contrata é a empresa, tá? Se quem contrata é a empresa, no âmbito da terceirização, não pode haver indicação de quem vai ser contratado. Não sei como funciona na vida de vocês ou de como vocês conhecem a terceirização. Mas um dos pontos é a adaptação de cultura organizacional. Porque quando a gente fala de terceirização, a gente tem uma cultura alastrada nacionalmente de vieses de indicação por meio de contratos de terceirização, o que pode vir a prejudicar o atingimento do percentual mínimo estabelecido na legislação. Então, a gente tem
Essa é a primeira polêmica, porque como você vai abordar isso? Ou como você vai modificar uma cultura organizacional que, por vezes, já tem ali estabelecido de onde vem aquele empregado? A gente tem uma outra questão também que é importante, é sobre a questão da continuidade dos contratos de terceirização e a absorção dos trabalhadores do contrato anterior. Isso é comum e isso, inclusive, é também estimulado a depender de como se tem ali as normas trabalhistas, tá? Então, a gente tem essa questão também de continuidade e absorção. Dentro desse aspecto, qual seria a solução? Já que você precisa absorver e você precisa cumprir esse percentual. Teríamos ali uma gradação no cumprimento desse percentual ou a gente tem ausência de continuidade abrupta? Essa é uma reflexão. Uma das coisas, por isso que eu digo que não é tão simples assim, e eu sou extrema defensora, não à toa viajei o Brasil falando sobre o assunto, mas eu sei também que toda operacionalização tem as suas questões. Então, a gente tem também essa questão da continuidade de alguns contratos a depender ali da norma a qual está vinculado aquele cargo específico. Então, a gente tem algumas questões e alguns problemas. A questão do sigilo é uma delas, o doutor Sérgio já levantou aqui essa questão que é importante. Como garantir esse sigilo? Como nós faremos isso? Como a gente vai garantir? E, gente, o que é importante dizer: sigilo vai além da proteção de dados para esse caso aqui. O sigilo vai além da lei, do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados de uma LGPD. O sigilo para essa questão aqui pode ser de vida ou morte. E a gente precisa entender isso. Porque, eventualmente, aquela mulher, ela está naquele emprego e o companheiro, o ex-companheiro ou quem cometeu a violência não sabe onde ela trabalha, não sabe onde ela mora. Então, eventualmente, o alarde desse dado pode comprometer aí a integridade física, psicológica ou até mesmo a vida dessas mulheres. Então, o sigilo assume uma perspectiva muito relevante porque a gente está falando de integridade e vida. Então, a gente tem alguns aspectos que são complicados de operacionalizar. Essa questão do sigilo, como é que a gente vai orientar a empresa? De que forma a gente faz essa orientação e essa vinculação dentro da empresa? Porque a gente tem também uma revitimização, para além disso. A gente pode pegar essas mulheres e com esse contato e com essa exposição, a gente vai lá e revitimiza essas mulheres que são colocadas nesse lugar, né, de mulher vítima de violência doméstica, de mulher em situação de violência doméstica, porque nós estamos ali fazendo com que ela reviva aquilo, ou então até estigmatizando, porque é importante que a gente diga uma coisa também. Existe muito preconceito e pouco acolhimento com mulheres vítimas de violência doméstica. Eu não sei se vocês já ouviram, mas por que ela não sai desse relacionamento? Tá aí porque quer. Está nessa relação porque quer, está apanhando porque quer. Então a gente tem nuances aí muito sensíveis e eu cunhei, falei que coloquei como nome, né, um fluxo de empregabilidade protetivo, que é isso que nós precisamos ter, um fluxo de empregabilidade protetivo. Protetivo porque os dados e a situação dessas mulheres precisam estar protegidas. Então, como lidar com isso? A empresa ela precisa ter essa condição muito fechada dentro do RH, mas tão somente nas pessoas que precisam saber dessa condição a fim de atestar que atingiu aí o percentual mínimo. Uma outra questão também, que a gente tem a solução no decreto federal, mas em outras regulamentações, né, possíveis regulamentações, pode ser quem é que vai validar isso. Na minha opinião,
a gente não precisaria nem que o fiscal de contrato soubesse quem são as mulheres vítimas de violência doméstica, porque o que ele precisa receber, né, ou ter ali são as pessoas que vão executar o serviço. Para ele, independe saber se aquela mulher que está executando é vítima de violência doméstica ou não. Ele não precisaria saber disso. Ele não deveria saber disso, porque a gente vai reduzir aí ainda mais a probabilidade e a possibilidade de esse dado ser vazado. Tá? Então, no decreto federal, quem faz esse ateste, quem dá essa declaração é a Secretaria da Mulher. Então, a Secretaria da Mulher, que tem ali, que vai oferecer os currículos à empresa para que faça o processo seletivo, a Secretaria da Mulher vai fazer esse controle e a gente pode ter do fiscal do contrato fazendo ali durante a execução contratual uma solicitação a cada 6 meses de uma declaração da secretaria de que aquela empresa está cumprindo ou não. No momento inicial, já vai precisar ter. Mas a gente pode ter isso também, até porque a gente pode ter modificações ao longo da execução contratual. E a gente pode ter questões e problemas também. A gente pode ter, eventualmente, uma demissão. Isso não significa uma validação eterna daquela posição daquela mulher, claramente. Mas ela precisa estar posto na legislação que precisa, durante toda a execução contratual, ter esse percentual mínimo ali sendo cumprido. Então, a Secretaria da Mulher vai fazer isso. Logo, se a Secretaria da Mulher vai fazer isso, a gente não precisaria que o fiscal de contratos tivesse o acesso a essas informações. Mas, enfim, tem muita coisa para falar e até para abrir para vocês dizerem. Eu só coloquei alguns pontos polêmicos e complexos nesse desenho do que eu venho chamando de fluxo de empregabilidade protetivo. Antes de passar para o professor Sérgio, professora Keila, queria fazer também uma pontuação aqui de questão polêmica que eu fico observando, que é a questão de quando o órgão for fazer ali aquela determinada licitação ou dispensa, né, que também pode ter o objeto aquele contrato contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra, é o tempo hábil de conversar. E aí vem a questão de operacionalização. É o tempo hábil de conversar com a secretaria, com aquele organismo de política da mulher. O seguinte, olha só, eu vou aqui produzir uma licitação com o objetivo de cumprir aqui a determinada demanda interna na profissão tal. E aí, como é que está a situação aí de mulheres com a qualificação? Então, eu vejo que é um ponto importante desse organismo que estiver ali fazendo esse controle, né, essa organização, de estar também qualificando essa mulher, né, para ela poder, quando ela entrar lá num órgão contratada pela empresa, conseguir desenvolver bem o seu trabalho e sim, mais um ponto para ela poder dar continuidade. E aí são vários fatores para deixar essa pessoa, né, com a dignidade estabelecida. Não só o sigilo, mas também com a qualificação ali, dando o resultado e sentido colocado no meio ali social. Só queria fazer essa pontuação aí e fica à vontade para o amigo Sérgio, professor Sérgio, amigo Sérgio. Doutor Pode falar. Sérgio, antes de Doutor você Sérgio. Fique à vontade, doutora. eu vou chamar doutor agora. Não, vou aprender, gente. Vou aprender. Vou sair dessa live aprendendo isso. Antes de você falar, só para dizer que depois eu queria complementar sobre esse assunto, Certo. porque é uma tecla que eu tenho batido muito e eu quero trazer algumas questões sobre indisponibilidade de mão de obra e sobre a oferta de qualificação. Certo. Mas, doutor Sérgio, por favor. Doutora, me desculpa, é porque é o seguinte, no Tribunal de Justiça, todo mundo é doutor. Eu também, quando entrei em 2016, dificuldade, mas a cultura, né? A cultura organizacional forte, tradicional, você acaba se adaptando. Pois bem, em relação à regulamentação, como a professora disse, a doutora Daé disse, tem o 25, né? Parágrafo 9 na lei, mas ali muito ainda um conceito muito aberto. E aí a necessidade de normas infralegais. No caso do Poder Judiciário, a gente tem a resolução 497 de 2023, que é maravilhosa, bastante completa, e ela diz lá que editais acima de 25 postos, né, vamos dizer assim, você teria que ter 5%. E aí você tem um rol que envolve também mulheres migrantes, refugiadas, indígenas, trans e as em situação de violência doméstica. No caso de violência doméstica, teria que ter no mínimo 2,5%.
Em que pese esse percentual, na minha opinião, ainda ser incipiente, ali tímido, a efetividade é muito grande. Por quê? Veja bem, além de nós termos as coordenadorias das mulheres e outros núcleos de apoio a essa rede protetiva às mulheres em situação de violência doméstica, que o Poder Judiciário faz muitas parcerias, termos de cooperação, acordos, convênios com os outros entes da federação, o CNJ ele inseriu essa obrigação no Prêmio Nacional de Qualidade. Ou seja, eu já tinha falado antes que os tribunais são avaliados. E é muito ruim para um presidente de tribunal ele ter a pontuação zero nesse quesito de inserção das mulheres em situação de violência doméstica. E aí, o que a doutora falou foi muito importante. O primeiro ponto que a doutora já trouxe para a nossa reflexão, a questão da indicação de terceirização. O que é que eu posso dizer? O TJ Piauí é um tribunal que atua com muita impessoalidade. Eu não sei se foi depois que eu cheguei, mas o que é que eu percebo? A interferência é mínima. É uma relação institucional. Por quê? A gente tem que compreender que é uma relação contratual do órgão ou entidade com essa empresa. E essa empresa é que vai ter a relação de emprego com essa mulher em situação de violência doméstica. Aí é uma questão da operacionalização. Quando a gente estuda plano de marketing, plano de negócio, o grande problema é eu tenho uma estratégia, que é o caminho pelo qual você alcança o objetivo, mas muitas das vezes você não planeja a operacionalização. O que é que a gente fez? Foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar, certo? Nós convocamos várias delegadas, inclusive delegacias das mulheres, a Coordenadoria da Mulher do Tribunal, juntamente com o núcleo específico do Estado do Piauí. E a partir daí nós fizemos audiências públicas, conscientizando as empresas de que era necessário você se inserir nessa temática tão importante para a sociedade. Na outra banda, o que é que a gente fez? Você tem que preparar a instituição para essas contratações. Por quê? Veja bem, você tem a mão de obra terceirizada. São as contratações DEMO, dedicação de mão de obra exclusiva, que está lá no artigo 6º. Montar uma planilha, muitas das vezes, doutora Daese, doutora Keila e doutor Crispim, é muito difícil. Eu particularmente, tenho uma boa noção, porque eu me sinto privilegiado. O Tribunal de Justiça, ele contrata anualmente copeiro, garçom, segurança armada, agente de portaria, auxiliar de gestão, auxiliar de informática. Então, a gente transita muito nesse tipo de contratação. E, em relação à sigilosidade, o que é que nós fizemos? Como a doutora Daisy falou, foi muito feliz, é uma sigilosidade mitigada. Por quê? Veja bem, quando você contrata essa mão de obra terceirizada, você contrata o posto. Eu não preciso saber se vai ser o Sérgio, se vai ser o Crispim, se vai ser a doutora Keila. Eu só preciso de um posto que atenda lá aqueles requisitos delineados no termo de referência. Então, de fato, o fiscal ele não precisa saber quais são as mulheres. Até porque, como a doutora Daese falou, é questão de vida ou morte. A Revit é você novamente levar a mulher para relembrar, remoer, né, como diz na Bahia, mais uma vez, aquele cenário todo em que ela sofreu, que ela passou normalmente 10, 15 anos, e quando ela toma coragem, muitas coisas já aconteceram, graças a Deus, quando não acontece ali o feminicídio. Então, quem é que tem acesso? É o chefe da gestão de contratos. Ele faz esse controle juntamente com a empresa comprova, ou não, porque também a doutora Daese falou, nós tivemos um caso no ano passado em que a empresa ela lançou editais, ela convocou, fez campanha publicitária, mas não acudiram interessadas. Por quê? Muitas das vezes a mulher também ela tem medo, ela tem receio das pessoas ficarem sabendo que ela passou por essa situação incômoda, entendeu? Então, assim, é bastante complexo, porque eu digo, pela minha experiência, o Tribunal de Justiça, ele não avança, não usurpa, vamos dizer assim, as competências gerenciais da empresa contratada. Mas talvez essa não seja a realidade nos municípios ou em outros entes federados. Por quê? Quando você troca a empresa, eu estou aqui, vou ter a doutora Daes está pautando o debate, tem que seguir. Quando você, por exemplo, contrata, agora mesmo, no ano passado, a gente passou por essa experiência. Nós tivemos a saída de uma empresa para o posto de auxiliar de gestão, que inclusive, doutor, nós conseguimos atingir um percentual de 2,5%
na questão da inserção das mulheres em situação de violência doméstica, há uma tendência natural das empresas que por vezes, não são do Estado, porque a licitação é nacional, são de fora, ela manda um preposto e ela mantém aquele corpo de funcionários que já estavam com a empresa anterior. E muitas das vezes isso dificulta, cabendo, portanto, ao órgão contratante essa exigência. Por isso que lá nas obrigações da contratada, em razão da previsão editalícia, tem que constar a necessidade da empresa observar os percentuais. Então, assim, é um tema bastante amplo. A gente precisa aqui moderar, mas basicamente é isso. Professora Eu tenho Keila, uma pergunta. pode Tem falar, uma Não, pode falar, pode, pode falar, professora, pode ficar à vontade, professora Daese, pode pode falar. falar. Eu tenho uma pergunta, porque é um tema que depois eu vou falar. Assim, uma coisa, quem define quem é a mulher vítima de violência doméstica? É um tema para daqui a pouco. Mas, Sérgio, você trouxe uma coisa interessante, porque o decreto federal, ele tem estabelecido como é que vai se dar esse acesso a currículos específicos dessas mulheres. Então, no decreto federal, o licitante ele não vai atrás dessas mulheres. Ele vai receber uma lista com os currículos. Mas você disse que nesse caso aí do Piauí, o licitante que vai buscar essas mulheres ativamente. Como o licitante define quem é mulher vítima de violência doméstica? Pois é, doutora. Essa definição, nós temos a coordenadoria da mulher. Por isso que eu falei na minha fala inicial de que nós temos a parceirização, né, que é muito falado. Então, esses órgãos, tanto do Estado quanto do TJ, eles detêm essa lista. Então, a gente faz essa intermediação. Talvez não seja tão explícito como no decreto federal, mas essas listas prévias são repassadas para eles e, a partir daí, eles fazem a seleção normal deles, entendeu? Sistema de recrutamento Ah, e seleção. Então, assim, não necessariamente eles têm que buscar no mercado as mulheres. Nós temos órgãos que fazem essa intermediação. Inclusive, no começo agora da gestão, eu tive uma reunião com a responsável do NUPEMEC do tribunal, justamente com isso, também com o doutor Brendo, que é o chefe da gestão de contratos, para a gente definir e chamar as empresas já contratadas para que elas pudessem novamente comprovar, até porque, doutora, agora em julho, nós temos a avaliação do CNJ. Então, perceba, além de você ter essa função social das contratações, no caso do Poder Judiciário Nacional, você tem a avaliação do CNJ. Então, é mais um incentivo, não só do viés social, mas também você é avaliado. E como eu disse anteriormente, é muito ruim para um presidente de tribunal ou uma presidente ter a pontuação zero ou não pontuar o máximo nesse quesito de inserção. Aí eu não vou ampliar, mas não é somente as mulheres em situação de violência doméstica, mas também os egressos e as egressas do sistema prisional, que o CNJ é muito amplo. Mas hoje aqui a pauta é só violência doméstica. Então, assim, eu acho que a concretização dessa política pública no âmbito do Poder Judiciário, ela, além da regulamentação, tem uma efetiva fiscalização e cobrança do órgão central de controle interno, né? Que no caso é o CNJ. não, tá Ô, bom. Só que não tinha ficado claro para mim isso, mas é mais ou menos a mesma A operacionalização, né? modelagem é a A mesma, modelagem perfeito. é a mesma, porque eu achei que não tinha essa modelagem propriamente e que a empresa tinha que buscar Não, não. ativamente, que aí eu acho que é um fator que vai complicar um pouco, né, essa relação, mas foi Perdão se eu não fui esclarecido. tão queria, cristalino. queria mandar um abração aí para Amanda aí presente, Amanda Karen, professor Sérgio, palestrante, Berílio, como sempre, pessoal aí. Professora Keila, pode ficar à vontade, se quiser agregar alguma informação. Gente, eu estava ouvindo todas as considerações dos professores, né? E eu achei muito interessante e pertinente alguns pontos, inclusive com relação a essa questão da seleção, de como que se dará essa seleção, né? Como que ela é feita. Gostei muito do posicionamento da professora, no sentido de que vá se buscar na Secretaria das Mulheres, né, que elas forneçam essa certificação para a empresa, né? Eu digo, olha, essa empresa realmente ela atende esses critérios. Por quê? A gente pode estar falando de empresas que ele vai estar fornecendo essa mão de obra, como bem colocou o professor Sérgio, né, para aquele órgão em específico. Porém, nada impede dessa empresa ela ter essa política estabelecida, né, na sua empresa, e ela não necessariamente está fornecendo uma mão de obra para o órgão, mas ela pode estar ali fornecendo qualquer outro tipo de serviço ou
a aquisição para aquele órgão, que ele tenha na sua mão de obra mulheres vítimas de violência. E para isso, a própria Secretaria da Mulher, né, que tem essa política pública voltada para a mulher, ela poderia, sim, ter um mecanismo. Isso nós estamos falando aqui de municípios, né, porque a gente vê que nos grandes órgãos funciona muito mais fácil esse contexto, porque a gente está falando ali, órgãos que contratam mais de 25 pessoas num único contrato, então ele tem ali um percentual disponível para essa finalidade. Mas em contratos de prefeituras que são menores, eu atuo num órgão pequeno. Nós temos mão de obra terceirizada? Temos. Mas essa mão de obra terceirizada ela é muito pouca diante de alguns órgãos grandes. Né? A gente tem ali em torno de 4 pessoas terceirizadas. E dentro dessas 4 pessoas, como é que eu aplico essa cota, né, trazida pelo decreto de 8%? Sendo que se a gente está falando assim, não, se num contrato com mais de 25 pessoas, eu vou aplicar um percentual. Então, assim, parte de um regulamento. É tanto que o próprio artigo 25 da 14.000, ela deixou bem clara, conforme o regulamento editado pelo aquele ente. Então, municípios, vocês podem, de fato, se ter essa preocupação em se editar uma norma mais acessível para que se garanta um desenvolvimento sustentável para aquele órgão, ou aquele município em específico, estado, que seja. Então, assim, eu achei muito interessante porque a gente não está olhando somente, como a gente falou, como eu falei logo no início, né? A gente tem que ampliar a nossa visão. Então, assim, eu não estou falando somente das contratações terceirizadas, no sentido de ter aquela mão de obra exclusiva dentro do meu órgão. Mas eu também posso pensar em mecanismos que vá trazer empresas que tenham esse critério sustentável dentro dela, né, garantido para um serviço sem mão de obra exclusiva, para uma venda do produto dele para o governo. Então, querendo ou não, de forma indireta, está aplicando também o mesmo critério. Né? Então, assim, mas aí parte do princípio, quem vai emitir essa certificação? Quem que vai apresentar essa certificação para o pregoeiro? E o pregoeiro verificar se realmente aquela certificação que foi emitida atende aos critérios e está de acordo com o que a legislação está exigindo. Então, assim, a meu ver, foram pontos assim bem, bem estruturados, colocados, que vale a pena ser revisado, que vale a pena levar como discussão para os seus municípios, principalmente em órgãos pequenos, assim como o meu, que é um órgão, uma autarquia pequena, né? E a gente sabe que tem conselhos, a gente sabe que tem N órgãos que também têm essa estrutura menor. Então, por que não? Né? Então, Eu, onde a gente vai começar a construir ideias e visões, levando uma reflexão para você que atua diretamente com esses contratos, né? com esses objetos em específico. Doutor pessoa, Crispim, me permita só uma rápida reflexão. pode pagar A gente à vontade. no ano passado, porque é o seguinte, quando você vai montar o cargo, o posto, né, de terceirizado, você tem que ir lá na classificação brasileira de ocupações. Então, a gente estava tendo problema porque só estávamos conseguindo inserir mulheres para servente de limpeza, copeira, garçom, e o cargo de auxiliar de gestão, que é nível médio, que já exige um maior conhecimento de informática, você faz uma prova, e o auxiliar administrativo nível superior, nós não conseguimos. Então, assim, um grande desafio também que a gente vem hoje modelando, juntamente com esses órgãos, as ONGs e a coordenadoria da mulher, é fazer um treinamento para que não haja também essa subalternização. Por quê? Senão você só consegue empregar essas mulheres com salários mais baixos em atividades que realmente são mais cansativas, operacionais, e as administrativas a gente não consegue. Então, assim, é um problema. Trouxe aqui essa reflexão que talvez a gente possa debater mais essa temática aí. Muito bem Eu queria, pontuado, né? eu queria deixar também uma questão lá, assim que eu fiquei refletindo. Eu vejo que há muitas secretarias municipais, há secretarias estaduais. Essas secretarias, elas poderiam desaguar desaguar, como eu falo assim, oportunidades, né? Para a esfera federal, para que essas mulheres pudessem ocupar esses cargos nessas contratações públicas federais, porque eu vejo muita secretaria municipal que está com dúvida com relação a isso. E às vezes solicita à autoridade máxima da prefeitura uma oportunidade ali para a demanda dela, para a pasta dela,
E às vezes a autoridade fala, olha só, mas eu não tenho como fazer aqui uma licitação assim e tal. Mas às vezes eles não estão tendo o conhecimento dessa oportunidade aí da nova lei de licitações e contratos com relação a essa abertura para essas mulheres. Então eu vejo o seguinte, como fazer, como implementar isso, como divulgar isso para os municípios, como divulgar para as secretarias, essas informações com a União, vamos dizer assim, um ente federal. Bom, vamos lá voltar aí o doutor Sérgio, né? Levantou essa bola e o doutor Crispim deu continuidade e agora quero abrir essa questão de qualificação, indisponibilidade ou disponibilidade de mão de obra e como é que se dá essa operacionalização, tá? Isso. Primeira coisa que a gente precisa colocar, e aí eu ainda não falei aqui, mas é importante que se diga. No âmbito do decreto federal, é preciso estabelecer uma cooperação com a Secretaria da Mulher daquele estado, de cada estado. Então, hoje nós não temos, tá, acordos de cooperação com todos os estados. Ainda não temos isso. Então, o decreto, ele vinculou, fez por bem, não fez, acho que, né, ou como dizem, caminhou bem ou não caminhou? Acho que não, porque a gente tem agora essa vinculação, mas é importante, óbvio que é importante você ter esse momento no qual você alinha quais são as responsabilidades e quais são os papéis nessa relação entre a licitação federal e o governo federal e as secretarias específicas que irão fornecer. Então, o que é que acontece? Por exemplo, a gente tem uma licitação, né, de um órgão federal que vai se dar aqui em Brasília. Então, a Secretaria da Mulher do Distrito Federal é que, uma vez que ela tem ali esse acordo de cooperação já estabelecido com o Ministério, tanto com o NGI quanto o Ministério das Mulheres, ela vai poder fazer essa operacionalização. Então, no âmbito federal, é assim que funciona, tá certo? Então, a gente precisa de acordos de cooperação com a Secretaria da Mulher de cada estado para ter essa operacionalização sendo efetivada. Então, a gente acaba tendo aí um atraso nessa um Obstáculo, né? atraso nessa implementação e nessa questão. Uma outra coisa também que é importante que se diga é sobre a indisponibilidade de mão de obra. O decreto, ele autoriza essa justificativa. Se não há mão de obra específica ou qualificada ou capacitada, é possível colocar a questão da indisponibilidade de mão de obra e isso não seria ferir a legislação. Então, existe essa passabilidade, essa justificativa e essa questão. Se não há mão de obra disponível, então tá tudo certo, não precisa cumprir esse percentual. Minha preocupação, a gente não pode deixar que essa questão se torne uma desculpa genérica. Olha, infelizmente, fiz aqui o processo e não encontrei ninguém capacitado. Não encontrei ninguém capacitado, não tenho obrigação, nenhum compromisso de atingir esse percentual. Estou validada, desculpada, posso passar para frente, tá? Essa é uma questão. O que eu coloco sobre a questão da indisponibilidade de mão de obra? Precisa gerar diagnóstico. Se a Secretaria da Mulher tem verificado que para uma determinada posição, para um determinado posto, essa questão da indisponibilidade tem sido recorrente, isso precisa gerar um diagnóstico, porque é papel da Secretaria da Mulher ofertar capacitação. Então, essa oferta de capacitação, que já é papel da Secretaria da Mulher, ela vai ser ali validada, ou então ela vai ter ali a sua estratégia sendo influenciada por esse diagnóstico que demonstrou, que foi o que o Sérgio colocou aqui para questões administrativas, que demonstrou que não tinha ali disponibilidade de mão de obra qualificada para essas posições. Então, você vai pegar essa situação e vai ofertar capacitação para que você tenha maior disponibilidade, óbvio, né, para contratações futuras de mulheres que estejam capacitadas em relação a aquele tipo de trabalho. Então, é importante que a gente coloque muito isso. A oferta de capacitação, gerar diagnóstico e não deixar que a indisponibilidade de mão de obra se torne aí uma excusa geral ou uma desculpa geral para isso.
Só antes, eu queria colocar uma outra coisa também, que é o seguinte: definição de mulher vítima de violência doméstica. Ponto extremamente polêmico, mas quando a gente encerrar esse ponto da indisponibilidade, eu queria que a gente voltasse para isso. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui um abraço para as professoras que estão aqui, que são super referências, tá? A professora Carmen, a professora Lindineide, a professora Madeline, que é também uma grande referência, que estão aqui. Deixar um abraço aí para essas mulheres que eu admiro muito. À vontade aí, professor Antes de Sérgio. passar para a próxima, professor Crispim, tem uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, né? A Amanda Karen, ela fez aqui uma Ah, consideração. é. Ela colocou assim: eu trabalho no CREAS de Florianópolis, faço acompanhamento com mulheres vítimas de violência doméstica, escuto muito da prefeitura falar que tem dificuldades com a contratação. Qual a visão de vocês, professores, com relação a essa fala da Amanda? Olha, é o seguinte, Pode ficar à vontade, professora vou Daese, fazer ou professor Sérgio, e a fica à doutora vontade. Daese faz o TCC, né? Eu vou fazer só a introdução aqui. Tá certo? Vê, quando a gente fala em governança das contratações, a gente fala de stakeholders, partes interessadas. Existem vários atores envolvidos. Então, vamos lá. Se há a dificuldade da inserção dessas mulheres nesse mercado de trabalho, está faltando uma intermediação, um ator. Porque você tem o órgão, ou a entidade administrativa, você tem a empresa contratada, você tem a mulher em situação de violência e é necessário uma quarta instituição, que pode ser uma Secretaria da Mulher, como no governo federal, uma coordenadora da mulher, no caso do Poder Judiciário, ou até um órgão ali subordinado à Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Por quê? Como a doutora falou, quem são as mulheres em situação de violência? Então, são informações, por exemplo, aqui no tribunal, você não consegue ter acesso aos processos do primeiro e segundo juizados de violência doméstica. Não consegue ter acesso, porque é sigilo, é que de vida ou morte. Então, esse dado tem que ser bem tratado. Toda e qualquer empresa não pode ter acesso irrestrito. Então, é preciso, na minha opinião, que no caso de Santa Catarina, essa prefeitura, ela procure, por que não, o Poder Judiciário estadual, para, se for o caso, fazer um acordo de cooperação e de forma adequada, com observância da legislação aplicável, mantendo a sigilosidade, que é um pressuposto da Resolução 497 de 2023 do CNJ. A partir daí, saber efetivamente quem são as mulheres em situação de violência e fazer essa intermediação com a empresa, porque eu reitero, quem contrata é a empresa. Mas a partir do momento que você regulamenta, e só mais um ponto, no caso do governo federal e do Poder Judiciário Nacional, já existe uma regulamentação. No caso da prefeitura, você precisa preparar a instituição. Por isso que eu toco no ponto da governança, artigo 11, parágrafo único. A estrutura organizacional, eu preciso preparar o meu órgão. E está regulamentado, porque o que a nova lei de licitações traz é um pouco genérico, eu preciso regulamentar, eu preciso dissecar, como até aqui a professora Madalene, aqui da Consulta, e conheço também uma referência, a professora Leineide, esse decreto foi uma luta de muitos anos para você efetivar esse regulamento normativo. Então, se você regulamenta, se você busca a parcerização com essas organizações que acolhem por intermédio do Poder Judiciário, por quê? Quem vai passar a informação é o Poder Judiciário. Não tem para onde correr. Quem detém a informação. Então, o juiz, o magistrado ou a magistrada, ela não vai passar essa informação de forma irresponsável. Não, tem que ter uma finalidade. Está previsto no edital, regulamentou, a empresa, de fato, ela quer esse incremento de profissionais, entendeu? Então, assim, é complexo, como a professora falou, e muitas das vezes também, não estou dizendo que é o caso de Santa Catarina, mas em alguns municípios, esses postos de mão de obra terceirizada, na eleição você já loteia, e essa desculpa, que não pode ser a regra geral, da indisponibilidade, está sendo usada de forma desenfreada. Inclusive, para finalizar e passar a palavra,
No caso do CNJ, já existe uma recomendação da busca dessa capacitação. Porque, por exemplo, para auxiliar administrativa nível superior, nós não conseguimos preencher essas vagas. Porque quando você faz a análise e descrição dos cargos, a descrição do cargo, as atribuições e o perfil, ou seja, a qualificação, você não faz a subsunção, não encaixa, não tem como você preencher esse posto. Acho que é basicamente isso. Professor Daes, assim, é uma pergunta aqui. Como essa agente pública que fez essa pergunta vai conseguir direcionar essas mulheres para licitações federais? Por exemplo, se o município não está dando ali, não conseguiu construir, não conseguiu implementar, não tem vaga, não está realizando essa contratação, como que os municípios podem aproveitar essa oportunidade? Há a possibilidade da secretaria passar isso, chegar até a secretaria, vamos dizer assim, na esfera federal, para poder ter essa lista? Então, vamos lá para uma questão que eu gosto muito, super polêmica. Quando eu falo, eu fico, enfim, às vezes indignada com algumas posições. Que é, quem pode ser a mulher vítima de violência doméstica? Eu vou começar por uma questão que foi: a opção legislativa do decreto federal é essa vinculação à Secretaria da Mulher, porque a Secretaria da Mulher é a unidade responsável por essa política pública, pela política pública de atendimento às mulheres. Então, a Secretaria da Mulher já tem esse acesso, porque já oferece esse atendimento das mais variadas formas. Então, já há esse contato, já há essa interação e já há esse suporte e apoio que, por vezes, existem outras políticas públicas de empregabilidade, tá, gente? Por meio da terceirização na contratação pública é uma delas, mas isso já acontece no âmbito da Secretaria da Mulher e também tem esse acolhimento no âmbito da Secretaria de Assistência Social. Então, acredito que essa escolha é uma escolha relevante, é uma escolha eficiente, é uma escolha segura, porque você já tem ali mulheres que já se utilizam desses serviços para, para receber esse acolhimento enquanto vítima de violência doméstica. Essa foi a opção legislativa. Acho que poderia ser ampliado, sim. A gente pode também ter a questão da delegacia da mulher, a gente pode também ter o poder judiciário. O que é que eu trago como problematização? Algumas pessoas querem vincular a uma decisão judicial. Aí eu não concordo, discordo veementemente. Discordo muito que uma mulher precise de uma decisão judicial. A gente não está falando nem de um processo judicial. A gente está falando de ter que aguardar um momento de uma decisão judicial e de uma validação por alguém, pelo juiz, no caso, né, de uma validação aí de que essa mulher seria ou não vítima de violência doméstica. Então, nós estaríamos colocando barreiras. Ao invés de jogar um bote salva-vidas a essas mulheres, a gente está impedindo que elas ganhem autonomia econômica e que elas tenham acesso a essa empregabilidade, se você decidir condicionar. Eu digo isso porque eu já ouvi, tá, de procuradores no âmbito de discussão de regulamentações para níveis aí estaduais, de que seria essa uma das opções legislativas de manter ali, normativa, perdão, de uma das opções normativas de decidir que quem vai definir isso é o juiz. Precisa de uma decisão judicial dizendo que essa mulher, como o doutor Sérgio, perdão, como o doutor Sérgio falou, a gente está falando quase sempre de valores de salários que não são valores de salários, remunerações muito altas. E a gente está falando também de quebrar um ciclo de abuso, de às vezes de um caso de vida ou morte. Então a gente vai ficar colocando barreiras para que essas mulheres tenham acesso a essa empregabilidade. A gente precisa de alternativas e de opções que sejam viáveis. Eu já escutei também que as mulheres iam começar a fraudar esse tipo de situação de se declarar vítima de violência doméstica para poder ter essa empregabilidade. Não estou dizendo que isso é impossível de acontecer, mas, pelo amor de Deus, a gente não vai poder contar com a má-fé das pessoas nesse âmbito. Então, a gente já tem uma instituição aí, uma secretaria, um órgão que já funciona
que já funciona, que já acolhe essas mulheres como uma alternativa. A pessoa vai lá ficar recebendo atendimento para fingir, para ser empregada, né? Eventualmente conseguir um posto de trabalho por conta de fraude. Então, acho que essas questões a gente precisa colocar, debater, discutir e, pelo amor de Deus, se alguém vê esse tipo de regulamentação, me mande, porque eu estou, enfim, falo para muitos procuradores que podem eventualmente influenciar regulamentações. Então, falo, pelo amor de Deus, coloca tudo, escolhe tudo, mas não coloca, não condiciona a uma questão de decisão judicial. Existem opções ali de ter processo judicial, tá? Isso já existe, de ter o processo judicial. Não existe a decisão judicial, mas perdão, o processo judicial ali validado. Também não acho que é a melhor, mas é menos pior do que você ter que aguardar uma decisão judicial para considerar essa mulher. Porque uma coisa a gente precisa lembrar, gente. Muitas dessas mulheres, elas têm medo. Elas têm medo, elas não vão entrar com um processo. Elas querem, às vezes, esquecer que estão passando por uma situação dessas. Elas não querem levar isso nem à delegacia, você imagine ao judiciário efetivamente. E eu já ouvi também que colocar isso como opção normativa seria uma forma de estimular a denúncia pelas mulheres. Encontra outra forma. Encontra outra forma de estimular essa denúncia, não impedindo que essas mulheres tenham acesso a emprego e acesso à autonomia econômica. Porque se a justificativa e se a desculpa for essa, de que é para estimular a denúncia, você não conhece o que a maioria das mulheres, elas não vão denunciar. Elas não vão até o judiciário, elas vão até a delegacia. Você imagine querer uma ação. Elas têm medo do que o agressor pode vir a fazer por conta de um processo judicial. Isso é falta de compreensão de como se dá um problema endêmico, esse problema tão grave e tão complexo. Isso é total falta de compreensão. Então, eu coloco essas questões sobre o que você falou, doutor Crispim, em relação a essa absorção. Então, no âmbito ali, você vai ter a secretaria, né, estadual, no caso, se for em relação às questões federais, você vai ter a secretaria estadual que faz essa vinculação e que pode também ter ali um convênio com a secretaria municipal ou as secretarias municipais para fazer essa transação aí para ampliar o número de mulheres ali disponíveis para eventuais processos no âmbito das empresas que serão contratadas. Mas, enfim, vocês veem que é uma coisa que eu tenho paixão, é quando eu falo desse assunto. É o TCC. Não é? E quando eu Realmente está falo um desse assunto, TCC, né? porque eu realmente não gostaria de ver que a gente não queria mesmo que a gente tivesse uma decisão judicial para que essas mulheres pudessem ter acesso à empregabilidade. A gente tá tendo. Pode ficar à vontade, Não, desculpa. a Lindinei está escrevendo aqui, eu estava lendo. Sim, Doutora, mas é ela muito fez uma bom porque ela pergunta. está complementando as falas. A É, Tá professora Lindinei, perfeito. especialista Professora em mão de obra. Lindineide, desculpa rapidinho, professores, mas professora Lindineide, perdão, professora Daese. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, na sua fala é a gente falar com relação à fala da mulher vítima de violência. Às vezes a gente entende que é só aquela violência física, né? Porém, se a gente for buscar mesmo na legislação e no que elas passam, vai além disso, né? Então, assim, não é só pelo medo do que elas sofrem dentro de casa, mas eu vejo muito pela questão da vergonha. Vergonha pelo julgamento, de como a sociedade vai vê-la, a vergonha de como a família vai enxergar. Então, é algo muito complexo, né, que vai além disso. E aí, eu pesquisando aqui rápido, fazendo uma rápida pesquisa, a gente vê que tem a violência física, como a gente bem pontuou, né, que realmente elas vão sentir medo do agressor alcançá-las e até realizar novamente aquela agressão. Mas também tem a violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e a violência moral. Então, esses índices são elevadíssimos no nosso país. Então, assim, criar meios
de proteção, meios de que vá voltar assim essa mulher ela possa se ver novamente livre de todas essas agressões, é um ganho, né, para a nossa sociedade e para nós mulheres também, né? Então, eu fico assim, é um tema que move muito, muito nós, assim, principalmente mulheres que eu vejo a professora Lindneide como grandes outras professoras aqui que levantam essa bandeira, né, da equidade feminina, né, equidade de gêneros, que a gente trabalha em prol disso, não só nos órgãos, mas fora também. Então, assim, por isso que eu quis trazer também que é, quais os tipos de violências que tem, para que gere também uma consciência, não só para aquele que tá trabalhando ali, mas para nós mulheres. Porque quantas de nós passam por situações dessas e nem sequer tem consciência de que está vivendo isso? Então, assim, quando vai ter essa consciência, às vezes a relação já está muito desgastada. Aí chega a se tornar algo mais grave, mais sério. Então, há um olhar que nós mesmas, mulheres, precisamos ter já ali no início de uma relação, para não cair em situações como essa. E a grande maioria, por vergonha, elas não vão denunciar. Então, pensar que realmente são processos judiciais para esse tipo de situação não vai ter, porque a grande maioria, por questões mesmo de se expor à sociedade, ela não vai buscar esse caminho. Muitas ainda vão continuar vivendo aquilo, com medo do julgamento do outro, né? Então, é algo bem sério e complexo mesmo, como a gente vem pontuando. Mas vamos para a próxima pergunta, que tem uma bem interessante também, para a gente poder tratar. Professor Crispim? Professora Daese, a gente já passou de uma hora, tudo bem? Pode continuar? Vamos Vamos lá mais um então. pouquinho. É que eu ainda É, estou aqui na AGU, gente, e eu tenho um despacho ainda para fazer. então a Mas saideira. vamos mais 10 minutos, vamos mais 10 minutos. Pronto, Tá bom. vamos à Queria saideira. aproveitar ela rapidamente, mandar um abraço aí para a professora Carmen Boaventura, professora Lindinei, grande amiga aí, tá bom? O professor Paulo Alves esteve também pela live. Vamos lá, força e coragem. Que mecanismos de monitoramento e fiscalização são necessários para garantir que as oportunidades criadas pela lei sejam efetivamente acessíveis às mulheres em situação de vulnerabilidade? Mecanismo de monitoramento e fiscalização. Doutora Pode, Daés, eu vou pode, vai pode ficar à para. vontade, doutor Não, fica à Désio. vontade, doutor Sérgio. Doutor Acabei de Sérgio, tomar um monte. Pronto, Eu vou pegar completo Sim. com você. na pergunta da professora Lineide Cardoso, especialista em mão de obra terceirizada, ela falou o seguinte, ó, por outro lado, a administração pública tem condições de proteger essas mulheres durante a jornada de trabalho? E aí, fazendo uma conexão com essa pergunta, quais mecanismos a gente tem? Aí eu vou tocar um pouco na governança das contratações. Quando eu disse lá atrás, você tem que preparar a instituição, é, não são raros os casos em que o cidadão vai no trabalho da mulher e comete suicídio, ou agressão física, ou psicológica, ou outras, né? Em suas espécies. Então, veja bem, quais mecanismos? Por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça do Piauí, a gente tem uma superintendência de gestão de contratos que faz esses contatos mensais com essas empresas, verificando, inclusive em razão do prêmio CNJ. E nós temos também a Secretaria de Gestão Estratégica, que ela tem um núcleo específico que acompanha todo esse prêmio do CNJ, que inclusive também toca nessa questão aí da efetividade. Por quê? Veja bem, quando você lança no edital, meta processo de licitações e contratos. Tá lá, coloquei no mapa de riscos a necessidade de contratação, de capacitação da equipe de contratação, do fiscal do contrato, que não precisa saber quem são os ocupantes do posto, mas precisa cobrar que a empresa remeta essa informação pelo canal adequado para quem efetivamente pode ter esse acesso. Aí você tem a seleção do fornecedor. Então perceba o seguinte, na fase de planejamento e de seleção do fornecedor, o máximo que você pode cobrar é uma declaração da empresa. Mas no momento que efetivamente você vai aferir e verificar, é na execução contratual.
E essa verificação, ela é muito sensível. Por isso que eu falei do quarto ator. Ou seja, tem que ter esses convênios, termos de cooperação. No caso aqui no Piauí, eu já falei que a gente tem a Coordenadoria da Mulher. No governo federal, essa Secretaria Brilhante da Mulher. Aí, para fazer esse tratamento desses dados, e tem que cobrar e exigir da empresa. Porque, vejam bem, princípio da vinculação é ditalícia. Está no edital porque você regulamentou, porque faz menção à Lei 14.000. Então, quais são os mecanismos que serão efetivos, que vão gerar impacto, provocar mudança e atingir a finalidade da legislação? Porque, às vezes, a gente esquece. Qual foi a vontade do legislador? A vontade do legislador foi mitigar, reduzir e inserir essas mulheres, como a doutora Daiese falou, doutora Daiese, doutora Keila e doutor Crispim falaram, é uma verdadeira carta de alforria, é a liberdade econômica. Dinheiro traz tudo? Não, mas é necessário para você eventualmente alugar uma casa, financiar, poder criar seus filhos. Então, é devolver dignidade. E se esses mecanismos não forem bem pensados, Sérgio, e quais mecanismos de controle para a gente dar materialidade? Primeira coisa que eu falei, é preciso que essas instituições especializadas, a exemplo da Secretaria da Mulher do governo federal, eles intermediarem, porque a revitimização é muito complexa. Toda vez, lá no tribunal, nós temos várias mulheres em situação de violência. Particularmente, eu não sei, mas eu conheço ali algumas pessoas, até de fora do tribunal, que eles sentem ojeriza, elas sentem, né? Ojeriza, repulsa de relembrar e reviver esses momentos. Então, essa conversação tem que ser todo um processo de convencimento de que, na verdade, ela vai ter benefícios, ela vai ter a liberdade dela, ela vai ter autonomia de ser recolocada no mercado e, a partir dali, tocar a vida dela com dignidade. Então, assim, é preciso a gente compreender que os órgãos e entidades, em regra, não estão preparados. Então, a gente vai ter que fazer essas parcerias, convênios, né? Se tiver a questão de repasse, ou termos de cooperação, deixar bem claro no plano de trabalho que você vai redigir qual a responsabilidade, quem tem acesso às informações, e a partir daí, porque você tem lá, já para finalizar, que também que eu gosto de falar, acho que o pessoal da Bahia gosta de falar um pouquinho, né, doutora? Então, veja bem, nós temos 22 princípios no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. 2 deles, eficiência e eficácia. Eficiência é otimizar os recursos. Eficácia é alcançar resultados. E eu digo que se eu tivesse assessorando o legislador ordinário, eu teria sugerido o 23º, que é a efetividade. Ou seja, essa política pública, ela precisa ir além da eficácia e da eficiência. Precisa gerar impacto, provocar mudança na vida dessas mulheres. Eu vou só agregar aqui Perfeito, rapidamente. perfeito. Agregar aqui rapidamente, para se garantir essas oportunidades, tem que ter essa estruturação, né, tanto das secretarias, tanto do órgão que vai receber ali, né, essas mulheres, a estruturação tem que ter a qualificação para poder dar a oportunidade de entrar qualificado e tem que ter o acompanhamento também, mas não é qualquer tipo de acompanhamento, é um acompanhamento qualificado para poder estar ali, servir de apoio àquela mulher que estiver desempenhando seu papel na empresa. Então, só rapidamente aí e passar a palavra para a professora Daese. E aí eu vou pegar o gancho disso que você falou com a pergunta da professora Lindineide, que fala, né, isso que o doutor Sérgio já disse. Quer dizer, para quem entrou na live agora, porque eu falei, gente, que eu tenho dificuldades com formalismo, de chamar todo mundo de doutor para lá, doutor para cá, então eu estou treinando aqui na live. O que a professora Lindineide falou, que foi a questão da proteção dessas mulheres durante a jornada de trabalho. E aí, gente, eu vou retomar só um ponto e lembrar de algumas coisas que eu costumo muito falar. O que eu disse antes? Na minha opinião, a administração pública não tem que saber quem são essas mulheres. Não tem que saber. Porque essa é uma das formas de garantir aí também a proteção dessas mulheres. Porque, veja, se ninguém sabe ali, isso não vai gerar, eventualmente, né, um burburinho que pode até chegar no seu agressor. É claro que o agressor pode seguir a mulher, descobrir onde ela trabalha e ter todas essas questões.
Mas percebam, isso pode acontecer com a mulher servidora efetiva e isso pode acontecer com a mulher terceirizada. Isso pode acontecer comigo, se eu for uma mulher vítima de violência doméstica. É preciso que a administração pública se prepare para acolher e para proteger todas as mulheres. A gente não tem que fazer essa separação e essa estigmatização de que existe aqui um grupinho de mulheres que são Entendi. terceirizadas, que vão ter uma atenção diferenciada, porque elas vieram dessa contratação com essa reserva de vagas e a gente pode gerar justamente isso, botar esse carimbo nessas mulheres, o que pode gerar vergonha, o que pode gerar revitimização, o que pode gerar a fofoquinha que a gente já sabe. Tem essa questão também das pessoas julgarem, porque as pessoas julgam efetivamente. Eu acho que uma das principais dificuldades que as mulheres vítimas de violência doméstica enfrentam é no sentido de reconhecer o que elas estão passando, porque elas não querem verbalizar, com medo de receber esse julgamento. Eu já apoiei muitas mulheres nesse processo de sair da questão da violência doméstica. E uma das principais coisas é o acolhimento sem julgamento, é a escuta sem julgamento. Porque quase sempre ela vai ouvir: por que você não sai disso? Se você tem consciência de que você está sendo vítima de violência, o que você está fazendo? Está aí porque gosta, está aí porque quer, está aí porque quer. Né? Então, todos esses julgamentos e essas questões fazem com que essas mulheres não verbalizem e não procurem ajuda e se mantenham nesse ciclo. Então, o que eu coloco? Eu acho que o contratante não deveria saber quem são essas mulheres. A empresa, de forma reduzida, vai precisar saber no âmbito do RH. A Secretaria da Mulher, obviamente, já faz esses atendimentos e é a Secretaria da Mulher que encaminha esses currículos, tá? Mas no âmbito do órgão, especificamente, não deveria. Eu sei que isso é extremamente complexo, É mas não complexo deveria, demais. porque quem vai dar a validação e a declaração é a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher vai informar ao órgão que, olha, a empresa está cumprindo a reserva de vagas e o percentual mínimo. Das 10 mulheres que entraram, se 5 tinham que ser vítimas de violência, eu não sei quem são delas. Eu não sei quem são essas mulheres. Mas Então, está é cumprindo. também uma forma. Então, é uma forma também de proteger. Mas em relação a isso, a acolhimento, a segurança para todo mundo. Porque não só a mulher terceirizada daquele contrato, porque a gente pode ter uma mulher que veio terceirizada, mas que ela não estava nessa lista da secretaria. E ela também sofre violência doméstica. Ela não teria direito a receber um tratamento diferenciado ou um acolhimento, né? Ou, enfim, algo no âmbito do próprio da própria área da administração pública ou uma segurança específica. É claro que é isso que eu estou falando, porque se a mulher está na Secretaria da Mulher, ela está basicamente numa situação ativa, né, de violência doméstica, ela está vivenciando aquilo naquele momento, então aumenta a probabilidade dessa mulher atendida pela secretaria de sofrer alguma violência mais imediata. Isso é claro. Mas o que eu acho é que a gente precisa pensar que é um problema, infelizmente, endêmico e que qualquer tipo de proteção não deve ser segmentada, tem que ser ofertada a todas as mulheres, e aí a gente pode ter, no âmbito mesmo de uma campanha de acolhimento para qualquer mulher, servidora efetiva, comissionada, terceirizada, enfim, que passe por isso. Então, só para esclarecer mais uma vez, que são as secretarias estaduais, tá? No âmbito das licitações dos órgãos federais, são as secretarias estaduais que realizam um acordo de cooperação com o MGI, com o Ministério das Mulheres, e são essas secretarias, e aí no âmbito de cada estado, que vai estar ali, então, sendo o local de execução daquele contrato, que vai fazer essa validação. Infelizmente, também nós ainda não temos uma cobertura total de todos os estados, então existem alguns estados que, mesmo que tenham ali os contratos federais, não vão precisar cumprir essa reserva de vagas, porque isso ainda não está posto, ainda o acordo de cooperação não foi formalizado, e existe uma vinculação no decreto que diz que só após a formalização do acordo é que nós teremos, então, essa
operacionalização. Enfim, eu acho que eu cobri tudo que eu queria, talvez eu tenha deixado alguma coisa de fora, mas são esses os pontos que eu Brilhante, queria colocar. brilhantes esclarecimentos. A live vai ficar salva aí, pessoal, tá bom? Vai ficar salva a live aí. Professora Keila, quiser deixar algum apontamento, já começar a fazer as considerações finais, fica à vontade. Ah, Chegou na hora da perfeito. professora da ESE aí, já passou, estourou a. Perfeito, gente. Sim, é só agradecer a contribuição dos professores. Foi uma live incrível, excelente. Tirou inúmeras dúvidas, né? De todos aqui passaram por aqui, inclusive as nossas mesmo, né? Então, assim, gostei muito. E um dos pontos, assim, que eu deixo como uma dica final e, assim, por outro lado, uma preocupação minha, porque eu acredito que essas empresas que passam a ter, a executar esse serviço ou até mesmo esse benefício, elas precisam passar por uma capacitação, né? E aí eu me pergunto quem fica responsável por executar essa capacitação, essa orientação. E no final, porque a meu ver, eu acredito que ainda deveria ter um cadastro dessas empresas que passam por capacitação. Não é um cadastro das pessoas que ele atua, mas um cadastro da empresa dizendo que ela tem conhecimento, que ela passou por uma capacitação, que ela tem capacidade de gerir mulheres nessas condições, assim, nessa situação, nesse contexto, digamos assim. Porque não é simplesmente qualquer empresa chegar ali e vai dizer, não, eu vou pegar aqui, vou atender esse critério da lei para mim participar dessa licitação, porque eu tenho interesse em ganhar aquela licitação. E no final ela não conseguir dar conta da responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande, como bem pontuou aqui os demais professores. Porque a partir do momento que a gente lida com vidas, se torna, já tem uma complexidade. Imagine uma pessoa que já traz um trauma. Então, é maior ainda essa responsabilidade. Que se aquela empresa não souber gerir, ela vai gerar um problema para ela, para o órgão e para a pessoa que está ali recebendo aquele benefício. Então, assim, a meu ver, ela tem que haver capacitação para o ente, que também vai estar beneficiando, para as empresas e também para a pessoa que vai ser beneficiária. Então, assim, ambos têm que ser algo contínuo, porque a gente sabe que esse contexto, ele muda as realidades, muda as situações. Então, assim, para meu ver, seria algo contínuo. Agora, como que essa política seria aplicada, a gente acaba que vai vendo na prática, né, como que vai ser. Mas eu não sei ainda, e aí se a professora da IESE já tiver essa resposta, ela complementa aqui com vocês, se já existe um sistema, um mecanismo no qual as empresas que participam desse cadastro, né, dessa formação, dessa capacitação, elas possam ter um cadastro disponível para elas ali, que de acesso ao órgão público, né? Então, eu não sei se teria. Mas aí, professora, fique à vontade. Olha, eu não ia falar mais nada, eu ia falar, despedir, gente, porque vocês vão me ver saindo daqui 11 horas da noite dessa AGU. Perdão, professora. Mas Keila, tu me provocou. Mas eu vou precisar falar agora desse tema e vou já emendar minha despedida Perfeito. na minha fala. Mas, seguinte, não, isso é relevante. E aí eu vou ler para vocês o que eu coloquei no meu relatório, tá? Sobre essa questão. Comprovar, porque o que a gente faz? No âmbito do controle interno, a gente oferece recomendações à gestão. Né? Que no caso aqui, inclusive, quem está na outra ponta é a professora Vivi Mafissoni, né? Eu fico brincando que eu fico auditando a Vivi. Mas o que a gente colocou? Comprovar por meio das atas de reuniões iniciais. Então, a gente tem esse momento da ata de reunião inicial. Então, como é que você vai comprovar para o controle interno que está oferecendo orientações às empresas? Então, a gente colocou isso como papel do órgão contratante, que deverá comprovar por meio das atas de reuniões iniciais o fornecimento de orientação adequada às empresas contratadas, detalhando suas responsabilidades quanto à implementação da reserva de vaga de mulheres em situação de violência doméstica, de acordo com o que está exigido pela 14133 e pelo decreto 11.430.
O que tem também é a realização, né, a confecção, perdão, de uma cartilha. Então, a gente precisa ter essa orientação às empresas. Isso você tem razão, isso é um fato. A gente coloca também a comprovação, então, é o desenvolvimento e implementação de treinamentos voltados para os agentes de contratação e para os gestores, tá? Isso também está na nossa recomendação, precisa ter isso e precisa ter essas orientações às empresas de como elas devem proceder, porque, obviamente, tudo isso que a gente está discutindo aqui, as empresas não têm acesso, né? Quem é que vai conseguir fornecer isso? É a pessoa que vai ter ali aquela relação e comunicação direta com a contratada. Então, na minha opinião, Keila, e aí em relação a essa questão de cadastro, a gente não pode, né, criar também, a gente precisa ter muito cuidado de não criar nenhum mecanismo ali que vá impedir a competitividade eventualmente, certo? Então a gente vai tratar isso, tá lá o doutor Sérgio falou diversas vezes da vinculação ao instrumento ali, ao edital. Então isso vai estar posto, precisa ser cumprido. O que a gente vai precisar fazer é oferecer ali informações, orientações, cartilha, tirar dúvidas, para que a gente tenha uma maior eficiência e uma maior efetividade nessa implementação dessa política pública, tá certo? Dito isso, queria agradecer imensamente, né, o convite de vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder ter trocado, de poder participar, de poder também. Vejo que esse projeto que vocês têm é um projeto muito bacana. Eu desejo muito mais sucesso para vocês. Continuem, esse é o caminho mesmo, é essa exposição. Eu imagino que a vontade de vocês é poder estar também cada vez mais nos grandes palcos, falando sobre licitações, podendo capacitar as pessoas. Então, acreditem nisso. E aí, doutor, professor Sérgio também, meu querido conterrâneo, eu quero ver vocês cada vez mais. Vocês são extremamente competentes e estudiosos. Então, eu quero ver vocês podendo aí contribuir com as contratações públicas e licitações nesse país, que é um país muito grande. Né? Nós precisamos de mais pessoas capacitando, treinando, tá? E pessoas que estão comprometidas. É visível o quanto vocês estudam, talvez estudem até mais do que, né, grandes nomes ou então que já têm acesso a grandes palcos. Então, o quanto vocês estudam, o quanto vocês se dedicam, eu espero ver vocês cada vez mais nesses espaços. E, mais uma vez, é isso. O Brasil é muito grande, a gente precisa de mais gente e de pessoas que acreditam na efetividade, na implementação e no aprimoramento das licitações e contratações. Tá bom? Obrigada. Beijo grande para vocês e dizer que foi uma honra participar mesmo. Enfim, enrolei ano passado, né? Enrolei todo mundo ano passado, mas estava numa agenda louca. E esse ano, graças a Deus também, eu venho com uma agenda aí, inclusive internacional. Estou indo para Nova York e também tem mais um país aí que eu vou divulgar em breve, que eu vou Parabéns. palestrar. Então, a gente vai crescendo, evoluindo nessa carreira. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, que em 2022 ninguém tinha ouvido falar no meu nome, né? E eu não era conhecida. E a gente está aqui em 2025, né, criando novos rumos, e eu acho que isso serve de inspiração, é possível, é possível, existe espaço para todo mundo, e eu espero que vocês ganhem cada vez mais espaço, tá bom? Professor Era isso que Sérgio? eu queria colocar. Professor Sérgio? Pois é, meu amigo. Já partindo aqui para as considerações finais, tocar só em um ponto antes de fazer aí minha despedida, a questão do cadastro, que a doutora Keila falou, a gente vem discutindo aqui no TJ a pré-qualificação de fornecedores. Por quê? Normalmente, a gente vai publicar um edital, bens comuns, 8 dias, serviços, 10 dias. O que é que a gente está... Para a gente cobrar das empresas, a gente precisa dar condições. Então, nós já estamos com as conversas ainda iniciais com a chefe da Escola Judiciária e também tentando fazer um intercâmbio com a Escola de Governo do Estado do Piauí. Para quê?
nós fazermos vários cursos, certo? E no edital exigir que essas empresas façam a pré-qualificação, mas no lugar de colocar, por exemplo, 10 dias do serviço de mão de obra terceirizado, nós colocarmos 30 e nesse período de 30 dias a gente fornecer eventualmente esse treinamento. Por quê? Isso aí também resolveria um grande problema. Muita gente que trabalha com mão de obra terceirizada. Agora mesmo, a gente está conduzindo um pregão com 4 postos. Então, nós temos garçonaria, cooperagem e atendente de portaria. Veja bem, as empresas, elas vão lá no custo indireto, no lucro, e baixam bastante, afundam o preço. E aí, a gente tem que fazer diligência, porque o TCU nos exige a inexecutividade relativa, e isso dificulta, torna o processo licitatório demorado, porque são empresas aventureiras. Então, pensando nisso e também para dar efetividade, não só a essa política inclusiva, a gente está amadurecendo a ideia da pré-qualificação para também afastar as empresas irresponsáveis, né? Que é o aventureiro, que a gente sabe que existe. Aquele licitante, a gente chama de licitante Van Damme, né? Que ele quer participar de todo e qualquer objeto. Então, eu imagino que a pré-qualificação, obviamente, como procedimento auxiliar, para o futuro ele vai servir muito, mas desde que a gente pense na sua implementação. E já me despedindo, quero agradecer mais uma vez ao doutor Crispim, doutora Keila, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre uma temática muito importante, que estava lá esquecida na nova lei de licitações e contratos, e não menos importante também dizer da grata satisfação de dividir aqui esse espaço com a doutora Daese, que é um nome nacional, é uma referência, ela atua não só na área de controle, mas também de governança, aí com pautas também que dão efetividade a direitos e garantias fundamentais, lá previsto na Constituição. Então, assim, para mim, realmente, foi um momento, mais de 1h30 já de live, de muito aprendizado, e estar com a doutora Keila, doutor Crispim, sobretudo, doutora Daese, como eu falei anteriormente, por ser um fenômeno hoje no Brasil, na área de licitações e contratos, para mim é uma grata satisfação, e estou sempre à disposição para outros convites. Muito obrigado. Rapidamente, como é que pode, né, amiga Keila? Como é que pode? A gente tem uma rápida conversa no WhatsApp e hoje está aqui com pessoas tão qualificadas aqui numa live, né? A gente teve uma conversa rápida, uma ideia rápida. Vamos fazer um projeto aí de produzir lives aí para ajudar quem não tem condições de ir para um congresso ou de fazer um preparatório, se qualificar. Vamos fazer lives aí semanalmente e hoje a gente dividir aqui a tela aqui com a professora Daese aqui, o professor Sérgio. Acho que realmente é uma realização de um sonho. A gente está no caminho certo, caminho do bem, produzindo, acreditando, madrugando, investindo. Hoje chegou um livro aqui do professor Rony Charles aqui, investimento que ninguém vê, mas você fica ali vendo ali o seu cartão, entende? É você acordar 4 da manhã, 3h30, você estar ali fazendo um resumo, preparar uma live, porque a gente não vem aqui do nada e do nada vamos falar aqui do nada, não, existe todo um preparo e as palavras da professora Daese com certeza servem de combustível para continuar acreditando e produzindo. Força e coragem, força e coragem. Pessoal, obrigado Isso aí a todo mesmo. mundo. Obrigado a todo mundo aí. Próxima live aí a gente vai já publicar aí. Professor Daese, muito obrigado, tá bom? Pessoal, Pelas palavras, obrigadão a pela presença. todos. A gente fica muito feliz em tê-los aqui conosco. E deixei lá nos meus stories a dica do livro da professora Daese, falando sobre inclusão Excelente. social. Acessem lá, façam a aquisição, vale muito a pena, até para que você também levante essa discussão no seu órgão, certo? Então, um prazer enorme dividir mais uma vez esse espaço aqui com grandes nomes. Professora Daese, sucesso. E, assim, deixo aqui em público registrado que você me representa como mulher e como professora e levanta uma temática tão importante. Então, prazer, satisfação enorme, viu? Um Boa abraço. noite. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado, hein? noite. Até a próxima. Até a Satisfação. próxima.